Bora lá falar desde os anos 80 temos o maior time do Brasil jogando futebol. É, o Palmeiras. Brincadeira. O cara prefere dar pro Palmeiras que falar do time dele. O Palmeiras é meu herói atual. É meu Luke Skywalker contra o Darth Vader do Flamengo. Cara. A gente tá no momento Império Contra-Ataca e que a mão do Luke Skywalker é cortada, mas teremos o retorno de Jedi. E vai ser sábado o retorno de Jedi. Ah, vai sim, claro. A Odisseia, a Guerra das Estrelas vai ter seu final feliz no sábado. Falando sem brincadeira agora. Eu acho que há umas 2, 3 semanas, quando foi a semifinal da Libertadores? Faz mais de um mês. Eu acho foi um mês atrás. Que ninguém nunca imaginou que a gente chegaria à semana da Libertadores da forma como a gente está chegando. A gente nunca consegue imaginar nada de futebol, porque futebol, como diria aquele velho bordão, é uma caixinha de surpresas. Mas a gente imaginou os times chegando em pé de igualdade, de futebol, de disputa de Brasileirão. Eu acho que a gente não imaginava esse declínio tão forte do Palmeiras e essa desigualdade na semana da disputa. Isso tende a levar a gente para um lugar do óbvio, do favoritismo absoluto do Flamengo. Eu não estou falando só para secar, não que eu não vá secar, vou secar muito o Flamengo, mas eu estou falando falando sério. Eu acho que isso é a grande casca de banana para o Flamengo essa semana é essa. O Flamengo pode cair nessa casca de banana ou não, mas o grande perigo para o Flamengo essa semana é acreditar que realmente existe um abismo. Não existe abismo entre Flamengo e Palmeiras. Existe um mau momento do Palmeiras, momento um pouco melhor do Flamengo, que também não é espetáculo todo, mas não existe abismo entre Flamengo e Palmeiras. As equipes se equivalem e a gente tem tudo para ter um jogo. Era isso que eu queria saber. Não, palpite vou dar daqui a pouco. Calma aí. Bora fazer suspense. Daqui a pouco tem o meu palpite. Calma. Até porque o meu palpite eu vou contar uma história. Vai lá. Vai contar toda a trajetória pro Conte. Na verdade, eu ia até começar perguntando exatamente assim, porque para as duas equipes, quem vencer vai ser lindo. Sim. Mas uma equipe, obviamente, vai ter que perder e a frustração, na opinião de vocês, vai ser maior para que lado? Eu posso falar, eu acho que seria muito maior para o lado do Flamengo por não ter ganhado em 2021. Eu acho que o Flamengo já tem muito mordido da final de 2021, que também chegou melhor à época em relação a desempenho, até porque tinha ganhado do Palmeiras em circunstâncias recentes, no Campeonato Brasileiro, sobretudo, de pandemia, de estar com um time bem reserva, e ganhou do Palmeiras fora de casa. Tudo. Com o elenco melhor naquela época, era outra parada, outra visão, apesar do Palmeiras era o atual campeão naquele momento, o Palmeiras ele não vinha com esse favoritismo que ele vem hoje. A diferença de favoritismo do Palmeiras para aquela época, para essa, é bem maior. Ainda que nessa época o momento do Palmeiras seja pior, ao meu ver, porque está vindo de uma derrocada uma derrocada muito maior do que veio na final de 2021. Então acho que para o Flamengo, perder essa final, inclusive até respondi a alguns amigos me perguntando, se ganhar o Brasileiro, você vai Consola não, né? Você vai ficar triste, vai consolar? Eu falei, não tem como consolar, porque assim, desculpa, é o maior título do continente contra o maior rival que a gente tem nos últimos anos, porque o Vasco não consegue competir. E aí, ser vice dos caras numa final seguida, né, depois de 2021-25 de novo, enfrentando eles, uma final seguida entre brasileiros nesse quesito, e aí você vai de novo ser vice para essa equipe, morde muito. Mesmo que você ganhe um Brasileirão, ganhe de 5-0 do Ceará, não tem como, vira prêmio de consolação. E é uma tristeza, né, por torcedores vascaínos, torcedores da larga o Vasco, terceira vez que eu falo do Vasco. Meu pai do céu, esquece o Vasco, torcedores são paulinos, torcedores depois que não é rival. Ele tá falando de final de Libertadores, ele falou 3 vezes do Vasco e diz que o Vasco não é rival. Não ia concluir pelo amor de Deus, que amor é esse? Calma, mano. Meu pai do céu. Torcedores vascaínos, São Paulinos, vou olhar pro outro lado pra conhecer o Vasco. O que o São Paulo tem a ver com isso? É uma sensação ruim pra gente, porque a gente sabe que torcedores vascaínos, corintianos, São Paulinos... E não é rival. Estariam muito e não é rival, viu, pela conquista. Não é rival, o Vasco não é rival. Pela conquista do time. Ele tá falando da final Libertadores, já falou 3 vezes do Vasco, o Vasco não é rival. Eu só citei um time que já foi grande no passado, que infelizmente hoje não ganha título. Só isso que eu citei. Como é que vai ser o jogo contra o Vasco sábado na Libertadores? Vai, continua aí. Continua. Voltando aqui à linha de raciocínio, eu acho que realmente vira um prêmio de consolação, entre muitas aspas, o Campeonato Brasileiro não é consolação, mas acaba virando um prêmio de consolação que para outras equipes teria um peso diferente nesse momento. Inclusive, eu acho que também ano passado teve uma situação parecida com essa. Alguns torcedores do Botafogo falando que se perdesse a final para o Atlético, ficariam felizes com o Brasileirão. Porque o Botafogo também não estava ganhando nada. Porque fazia muito tempo que o Botafogo não ganhava nada. E acho que isso entra muito em questão nesse momento, sobre o sentimento dos torcedores nessa final entre Palmeiras e Flamengo. O Mengão ganha tudo, né? Não é a mesma coisa. Ganha tudo, pô. Ganhou tudo nos últimos anos. Digo que ele não ganhou. Quando o Flamengo inventa uma crise, quando perde 2 jogos, aí o pessoal diz assim, é porque vocês são acostumados a perder. Nós não, se a gente perder 2 jogos é crise.
É a pachorra, a não, arrogância virou... Não. É arrogante. O flamenguista, ele tem uma arrogância que ele já tinha esse nariz empinado quando tinha Walter Minhoca e brigava pra não cair. Aí agora tu acha que os caras não vão ter. Não, aí tu quer questionar. O teu time perde 2 partidas, tu fala, não, tudo bem, o trabalho do Diniz tá encaixando. Se a gente perde 2 partidas, é cabeça fora. Mas você tem razão. É questão de você tem razão. O Vasco nos anos 90, o Vasco dominava o futebol brasileiro. Exatamente. Existia uma faixa em São Januário que ensina não parar de vencer. Então, obviamente, naquele momento lá, quando a gente perdia um campeonato carioca pro Flamengo, era um caos. Pô, mas vocês são campeão da Libertadores, vocês são campeão brasileiro, vocês acabaram de ganhar o Mercosul, vocês ganharam não sei o quê. Mas perdemos a final, nós não admitimos perder a final desta porcaria desse Flamengo. Mas quando acontecia, eu brinco, eu tiro onda, mas eu entendo essa questão de referencial. Só que eu acho que o flamenguista tem, às vezes, isso um pouco exacerbado. Eu não vejo isso, por exemplo... Eu entendo também, eu já tive inveja de algumas coisas que eu li na minha vida. Eu falava assim, eu queria ter isso, mas eu não tenho nesse momento. Eu acho que a arrogância, às vezes, ela é fruto mais da insegurança. Eu acho, por exemplo, que o palmeirense ele é mais bem resolvido em relação a isso. Nem um pouco. O palmeirense, ele briga por títulos... Não, o palmeirense, ele briga por títulos com o Flamengo nos últimos anos. Mas é um coitadismo que Ave Maria. Parece que nem é o time que é. Não, mas o palmeirense, ele consegue entender melhor essa coisa de que ele não vai ganhar sempre. O flamenguista tem esse complexo, síndrome, sei lá o que é isso, dele achar que se ele perder uma, ele já não sou mais o PSG do Brasil, já não sou mais o Bayern de Munique do Brasil, e os caras surtam um pouco dessa ideia. Eu acho que isso tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é a autoestima lá em cima. Eu acho que assim... O lado ruim é porque a queda fica mais dolorida. Eu acho que quando você tem uma segurança do que você produz em campo, fora dele, tanto de receita e tudo, a cobrança é natural de vir desse tamanho. Por isso que essa final ela se torna mais pesada pro lado do Flamengo. E o lado do Palmeiras, esse discurso, ele é dado com ou sem dinheiro da Crefisa antes ou depois da Era Leila. Mas tu admite que isso tem um lado ruim também? Não, óbvio que tem um lado ruim. Isso faz o Flamengo ter dificuldade para lidar com o favoritismo. Mas essa cobrança faz o Flamengo ter muita dificuldade quando ele é favorito. Mas essa cobrança... Essa cobrança, ela não é demonstrada em campo nos últimos anos. Assim, o Flamengo lida mal com o favoritismo. Não lida. Lida. Historicamente, até os flamenguistas admitem isso. O Flamengo, se ele chegar muito favorito numa situação, ele tem muita dificuldade. A gente não é o Corinthians, cara. A gente sempre... Só tu nega isso. Final da Libertadores... A própria final da Libertadores que tu contra o Palmeiras foi um dos momentos que ele teve dificuldade. Pois é, mas e a final contra o River? E a final contra o Atlético Paranaense? E a final contra o Corinthians? O Flamengo tem dificuldade para lidar com o favoritismo até contra o Sport. E a própria final... Contra o Sport. A final contra o Atlético Paranaense também em 2013, que a gente chegou como favorito. A final contra o Atlético Paranaense agora, na final da Libertadores. Como é que a gente lida mal? Tu lembra daquele vídeo que eu gravei há algum tempo? Não, foi até um vídeo que zarpou muito bem, que tu concordou comigo. Você concordou comigo que aquele vídeo que eu falava, que muita gente não entendeu o sentido figurado, quando eu dizia que o Flamengo escolhe jogos para jogar bem. Sim. Quando eu falei que jogos contra times menores, às vezes ele se enrola. O que eu quis dizer naquele momento agora... de pontos não, beleza, mas o que eu quis dizer naquele momento agora é que o Flamengo, quando todo mundo tem certeza que ele vai ganhar, ele se enrola. Isso vale... O Flamengo, eu falei isso com o Fred essa semana, o Flamengo ele é uma representação do futebol brasileiro como um todo. O futebol brasileiro... Por que eu acho que o Brasil tem grande chance de ganhar a próxima Copa do Mundo? Porque ninguém acha que ele vai ganhar. Ninguém acha que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. O Brasil ganhou Copas que ele chegou como azarão. Não ganhou Copas que ele chegou como favorito. A única Copa que o Brasil ganhou favorito foi em 62. Todas as outras ele chegou como azarão. E o Flamengo, por ser a maior torcida do Brasil, ele acaba representando muito isso. O Flamengo, quando ele chega muito favorito numa competição, numa final, ele tende a sofrer mais do que um outro time sofreria com isso. Com essa pressão, com essa responsabilidade. Você é um negacionista. Não, cara, é só você pegar tantas recentes como historicamente. Seu terraplanista. Diga aí uma final que o Flamengo não chegou favorito e ganhou. Diga aí. Não chegou favorito e ganhou. Porque ele tá falando que ele tem que chegar... Ele não pode chegar favorito, mas aí ele ganha. Se ele chega favorito, ele já se complica e não ganha. Por que tu acha que o Flamengo pegou a alcunha de cheirinho nos últimos anos? Não. O Flamengo foi favorito... O cara tá trazendo um negócio de 10 anos... Já estamos em 2025. O cheirinho reinou até 2018. Não. Se perder, vai voltar o cheirinho. Ano retrasado que o Flamengo... Cheirinho, ano passado... Ano retrasado que o Flamengo teve vários campeonatos que ele acabou perdendo no final. Foi em 2022 ou foi 23? Foi 23 que não ganhou nada. Pois é. Então não é tão antigo. Porque o cheirinho é fruto justamente do Flamengo ter time pra chegar e perder na última Mas isso foi mudado a partir... Aí, ó, pronto. A partir de 2019. 2019 já faz 6 anos, falando estamos em 2025. Não estamos falando de 2023. Mas em 2024 não ganhou, por exemplo, a Copa do Brasil e chegou como favorito. Eu tô te mostrando mas tu tá me dando um recorde. Tu tá me dando um recorde de derrotas, eu tô te trazendo os recordes de vitórias. Eu não tô dizendo que vocês vão perder sempre, não. Pois é, mas o que eu tô te falando é que justamente... Aquela temporada de 2023 não teve muito campeonato
campeonato que o Flamengo perdeu que não era pra perder? O Flamengo chega numa final de Sul-Americana contra o Independente. Foi em 2017, contra o Independente. Tinha como o Flamengo perder pro Independente? Não, o Independente era um time ridículo. Mas o Flamengo chega na final da... Mas, por exemplo, o Flamengo chega na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e perde. Em 2017. E o Cruzeiro era um time muito... Um Cruzeiro contra o Independente, contra o Palmeiras. Mas aí... E tivemos outros anos que o Flamengo chegou com mais time e não ganhou. E quais foram os anos que ele chegou com menos time? Quais foram os jogos que ele chegou com menos time e ganhou? O Flamengo, bora combinar que 19 pra cá, ele não chegou com menos time que ninguém nunca. Pois é. Até antes de 2019, 2013, nas últimas finais. Puxa as últimas finais. Esse tempo já acabou. Eu tô te pedindo, puxa as últimas finais em que o Flamengo chegou com menos time e ganhou. Mas assim, de antes de 2019 tem muitos. Não, 2013 ele chegou com mais time em melhor momento com o Atlético Paranaense, por exemplo. 2005 com o teu Vasco. Os títulos brasileiros do Flamengo. Em 92, os grandes favoritos pra ganhar, foi mais antigo, agora que eu sou mais velho. Em 92, os grandes favoritos a ganhar o campeonato era Vasco e Botafogo. Timaço! Time de Bebeto Edmundo do Vasco, time de Renato Gaúcho do Botafogo, timaço. O Flamengo comeu pela beirada e ganhou o título. 2009, que o Flamengo naquela arrancada... Ninguém acreditava no Flamengo, campeonato de superação, arrancando. Palmeiras na liderança, São Paulo na liderança, na penúltima rodada ele tomou a liderança e é campeão. Essa história que se construiu do Flamengo por décadas. Mas ela não é a regra. Que se supera. Não é a regra, o Monturil, não é a regra. Não vai acontecer sempre, cara. Eu acho que esse discurso ele se encaixa muito mais em alguns determinados times brasileiros, como o Corinthians, como até o próprio Palmeiras em certos momentos e até o próprio Vasco. Agora, como o Flamengo quando chega favorito, ou ele ganha ou ele perde. Mas a maioria pode ganhar ou perder. Mas a maioria das vezes, ele chega favorito e ganha. Tá, cara. 2021 ele não ganhou. Você tem que admitir que se for ficar empate, aí vai ter prorrogação, mas alguém vai ter que perder. Pro palpite. Então, isso é fato. O Cássio começa com o palpite. Como vai ser o jogo de sábado? Quem vai ganhar? Bebeu até água, vamos lá. Se eu estiver acordado... Se eu não tiver um ataque cardíaco... Arregou, vai, cara. Não, mas vamos lá. Eu imagino que seja um jogo, como só fazer uma contextualização, imagino que seja um jogo bem ruim mesmo, acho que a final vai ser um jogo... A final normalmente é feio. A final geralmente é feio, mas essa em específico eu acho que vai ser uma final de dois times assim, ó, medrosos mesmo, que não vão abrir mão, inclusive não vão nem jogar o que podem realmente jogar com as suas equipes, acho que não vai ser um espetáculo para quem vai assistir, sinto muito, mas eu acho que ela vai ser construída justamente nas falhas em que essas equipes têm nesse momento. E eu acho que a maior falha desse setor do Palmeiras é o setor de criação, que é o setor do meio-campo. Eu acho que o meio-campo do Flamengo com Jorginho e Pulgar vai ser muito forte nessa criação de jogadas e eu acho que vai fortalecer o Flamengo nesse momento. E eu acho também que vai trancar. Eu acho que esse jogo, no máximo, ele é 1-0. E eu acho que vai ser 1-0 pro Flamengo. Eu acho que vai ser 1-0 pro Flamengo nesse momento, porque eu acho que o Flamengo consegue controlar mais o jogo no meio campo. Eu acho que o Palmeiras está com pouca criatividade para poder chegar e conectar tanto o Flaco quanto o Vitor Roque nesse momento. E pode ser que isso não favoreça o futebol que o Palmeiras pode fazer, ainda mais por ser um jogo muito nervoso. Mas a gente sabe que uma expulsão no começo do jogo pode mudar. Um jogador que escorrega, toca errado, o outro faz o gol, decide a final, pode acontecer de novo. Uma lesão pode acontecer. Um jogador importante, mas enfim, tudo isso pode acontecer nessa final. Mas eu chego com o sentimento, além de achar que meu time vai ser o vencedor, né, o Flamengo, eu ainda acho que vai ser um placar magro de máximo 1-0, 2-1, assim, a disputa bem pesada. 1-0 ou 2-1? Um placar de mínimo, eu acho que vai ser... 1-0 ou 2-1? Não muda nada, Luzica. Muda sim, O que é que muda do ramo pra 1-0? Em cima do muro, diz logo. Eu falei 1-0 no começo. Pronto, 1-0. Marcos Monturil. Ele tá fazendo a leitura aqui. Peraí, estou esperando minha bola de cristal me dizer. Pronto, minha bola de cristal acabou de me contar uma história. Eita, lá vem. Aí. Ela acabou de me contar uma história. A gente vai ter um jogo de primeiro tempo de amasso do Flamengo. O Flamengo vai pressionar muito. Vai ser um jogo muito catimbado, muito brigado, cartão, muito nhenhenhê no ouvido do árbitro. E o Flamengo vai dominar o primeiro tempo, vai ter atitude no primeiro tempo, pela confiança que vem. E depois de perder muitos gols, no final do primeiro tempo vai abrir o placar, 1-0. No segundo tempo, a lógica vai se inverter. O Abel vai dar um choque no time no intervalo. O Palmeiras vai voltar com uma postura diferente no segundo tempo. E não vai demorar para acontecer o gol do empate, provavelmente numa bola parada. No lance de bola parada, o Palmeiras vai empatar. Imaginar. A partir disso, a gente vai ter uma trocação franca. Os dois times se agredindo, bola lá, bola cá. Só que o Flamengo vai se expor um pouco mais. E lá pelos 30 minutos, o Palmeiras vai virar o jogo em um contra-ataque. Provavelmente o Tigrinho vai fazer o gol, o Vitor Roque. Depois disso, vai ser uma pressão alucinante do Flamengo, nos minutos finais, que vai consagrar Gustavo Gomes
e o goleiro do Palmeiras. E o Palmeiras será campeão, o mal vai perder, o bem vai vencer. Dito isso... Enfim, todos felizes para sempre, vai dar certo. Dito isso, valores... Ele passou um mês escrevendo esse roteiro e posso dizer assim, ó, parabéns, porque foi um roteiro de cinema aí, viu? Eu me emocionei. Todos os detalhes. Eu me emocionei aqui, tô quase chorando. Então, dito isso, 2-1 Palmeiras. Mas é o que você acha... Pô, Ziquele, eu desenhei aqui como 2-1 Palmeiras? Diga os números. 2-1 Palmeiras. Diga os números. Beleza, é o voto final porque dele, pode ser que Porque eu acho que o Palmeiras está chegando nessa final em um cenário que ele conhece bem. É o cenário do da LDU. Eu não estou desrespeitando o Flamengo, não. O Flamengo é infinitamente mais time da LDU. Não estou falando sobre o adversário, estou falando sobre o Palmeiras. Não é sobre o Flamengo, não é sobre a LDU. É sobre o Palmeiras. É um terreno que o Abel, que o Palmeiras conhece bem. O do descrédito, o do achincalhe, o do tu não é de nada, o do você não vai fazer nada, você só fez besteira. É a zona de conforto desses caras, desses malucos. E é por isso que eu acho que o Palmeiras vai ser campeão sábado. Dito Ficou isso... tremendo, a mão dele tremendo. Sabe por que a mão dele tremendo. Sabe por que eu falei, pedi os números? Porque depois dessa demonstração toda, dessa novela toda, de repente pode ter algum flamenguista que não processou, ou algum palmeirense que não processou de fato os números. De tão nervoso que ficaram. Então, por isso que especificamos o 2-1 do Monturil. E eu acho, na minha opinião, agora o meu placar, eu acho que vai ser 1-0 só para o Palmeiras. Por quê? Porque eu acho que, de ele repente... tá dizendo aqui que, né, quando a gente é azarão... E ela é São Paulina, quando viu? a gente é azarão, chega melhor. E Mas eu entendo. Não tem graça torcer pro maior. Por que eu acho assim? Porque o Flamengo, muitas vezes, ele chega no salto alto, numa competição, numa decisão, e aí, de repente, o salto quebra e o time fica sem saber o que fazer, fica atordoado. Então, assim... Por isso que eu acho que vai ser esse 1-0 bem magrinho, do jeito que você disse que vai ser um resultado magro. Certo. Mas, assim, puxando para o lado do Palmeiras, justamente porque eu acho que o Abel tem esse plano para... O Abel tem um plano. O Abel tem um plano para tentar barrar o Felipe Luiz. Será que o Abel tem um plano, gente? Será que Ele sempre tem um plano. Até para coletiva ele tem um plano. Como você mesmo disse. Deu errado, né? Não, pode dar certo ou dar errado, mas ele sempre tem um plano. Dito até isso... o Felipe Luiz vai chegar no freestyle, né? Tudo ele vai fazer da cabeça de última hora. Não, vou escalar esse aqui porque eu acho que sim. Eu sonhei, que nem o Motoril sonhou, sonhei também. Eu sonhei, não, foi a bola de cristal que me falou, tu não viu, não? A bola de cristal... Ela me contou a história aqui, eu vou mentir pra vocês, eu sou baú? Não, eu contei o que a bola de cristal falou.